ler Joel. Eu coloquei nas nossas redes sociais sobre a lição de hoje. Aí eu estava pensando assim, o pastor falou assim, quem leu Filipenses? Aí eu pensei assim, quem leu Joel? Mas quando a gente começa a ler, a gente começa a se apaixonar por aquilo que Deus tem querido falar conosco. Então, nós vamos lá em Joel, capítulo 1. Não sei se está saindo o som, mas aqui eu não estou tendo nenhum retorno, então não sei se está saindo o som. O Marcelo disse assim, toca porque lá eles vão dar um jeito. Deu. Parabéns, Marcelo. Então, o que nós vamos fazer? Já são 10h20. E nós vamos ler... É que não sei se em casa fica esse... Mas aqui tá e é ruim para a gente, né? Nós vamos ler o capítulo 1 de Joel todinho, não é grande. Mas eu vou ler um tanto, a Andréia vai ler outro tanto, e assim, de 4 em 4 versículos. Mas eu queria que a gente prestasse atenção, algumas partes, muitos de nós sabemos, mas outras não. Então, vamos lá. O Senhor deu a mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouça isto, líderes do povo. Presta atenção. Ouça todos que habitam na terra, em toda a história. Já ocorreu algo semelhante? Conte a seus filhos. Como é que é? Conte a seus filhos. Conte aos filhos deles. Contem. Transmitam esta história de geração em geração. Pois, depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. E então vieram os gafanhotos saltadores, e deles os gafanhotos, e depois deles os gafanhotos destruidores. Acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Pranteiem como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. Pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso, os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Desesperem-se, agricultores, desesperem. Lá na viúva fala assim, o choro
de quem perdeu o seu. Aqui já fala dos agricultores. Desesperem-se, agricultores. Lamentem, você que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinados. As videiras secam e as figueiras murcham, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. E com elas murchou a alegria do povo. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestido de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do Deus, do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até o rebanho de ovelhas estão sendo castigados. Socorro! Socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo, até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Incrível, incrível. A gente vê quantas vezes a destruição chegando perto de nós. E às vezes a gente não acorda. E aí Deus levanta os profetas? Não. Deus levanta a viúva jovem? Não. Deus levanta agricultores? Não. Deus levanta aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver e ação, disposição de obedecer. Esses são os que Deus levanta. Quem quer? Todos que quiserem, né, Andréia? Quem era esse Joel? Quem era esse homem? Bom, durante os meus estudos aqui, eu ouvi alguns vídeos muito interessantes e aí eu queria trazer para vocês. O nome Joel, a única informação que tem no texto a respeito do Joel é o pai dele, só fala do pai dele, não tem mais nada a respeito dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mais importante do que ele é o que ele trouxe para a gente, né?
Então, o nome dele significa o Senhor é Deus. Só o nome já era uma pregação, porque naquela época as pessoas eram muito politeístas, né? Adoravam muitos deuses. Então, quando esse nome, o Senhor é Deus, já quer dizer muita coisa, né? A respeito da família dele, até porque naquela época o nome significava muito para a tradição deles. Não é como hoje que a gente escolhe nomes porque é bonito, ou porque é agradável ao ouvido, pelo som. Nada disso, eles escolhiam pelo significado, né? Então, o significado do nome dele já é uma pregação, né? Aí, eu pude ver também que a mensagem dele, ela se resume em 3 pontos principais, assim, num apanhado geral. Primeiro, que é o pecado e o fracasso humano que causa destruição e devastação na nossa vida. Depois, que Deus mostra misericórdia aos que se arrependem de verdade. E, por último, um dia Deus vai derrotar o mal no mundo e também o mal em nós, né? Isso é muito importante para que a gente saiba, porque esse texto é muito rico, fala muita coisa. Eu não tinha estudado assim estudar, né? Com tanto empenho nos detalhes assim, e é muito interessante, né? Essa analogia que ele faz a respeito do gafanhoto, eu pude apurar que diz respeito a coisas históricas, né? Porque essa devastação do gafanhoto realmente aconteceu. Teve uma praga de gafanhoto que acabou com a plantação, com a agricultura da época. E lembrando que naquela época a gente não podia pedir para o vizinho ou pedir para um avião trazer, né? Acabou a comida, acabou. Uma devastação de gafanhoto queria dizer fome, miséria. Queria dizer que você não teria onde arrumar alimento. Fora isso, ainda, depois disso, depois de tudo devastado, que fala de 4 pragas, né? Que o que uma deixasse, a outra consumia, o que a outra deixasse, a outra consumia, quer dizer o quê? Acabaria com tudo. Fora tudo isso, ainda tinha a seca. Né? Então, não bastou a devastação da vegetação, ainda veio a seca, e ainda depois, quando ele faz uma analogia a um exército, aí se eu estudei errado, o senhor pode me interromper, viu, pastor? Pode, fica à vontade mesmo para acrescentar, porque o senhor provavelmente se aprofundou muito mais nesses temas. E aí, ainda a respeito de gafanhoto, quando ele faz uma analogia ao exército, ele quis dizer da invasão assíria que aconteceu posteriormente, e ainda quer dizer a respeito do dia da vinda do Senhor. Por que isso tudo acontece? Essa praga que vem... É muito interessante uma coisa que eu ouvi numa pregação do Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, a respeito dos gafanhotos, que foi uma praga do Egito, né? Deus mandou essa praga do Egito lá para o faraó. Mas, nesse caso, Deus não está mandando a praga para o povo do Egito, né? Que, no caso, seria o opressor. Ele está mandando para o seu povo. Toda essa devastação, todas essas coisas ruins que estavam acontecendo, foram enviadas como disciplina para o povo do Senhor. Olha só que coisa preocupante, né? No mínimo, preocupante para a gente, né? O pastor quer falar? Ah, tá. Então, veio essa disciplina com os gafanhotos, que acabou com tudo. Veio os assírios, e ainda tem essa mensagem para a gente que chega até hoje a respeito do dia do Senhor. E por que tudo isso aconteceu? Aí, agora eu vou dar oportunidade para o pastor, depois a gente continua. Não, a aula de vocês. Tudo que a Andréa falou, tudo certinho. Eu só queria acrescentar uma coisa, no seguinte. Às vezes a gente lê o texto dos profetas, a gente fica imaginando que é para o futuro. Né? O profeta vai falar para o futuro. Não, o profeta está trazendo uma mensagem para aquela população daquele momento. E tem...
E não se esqueça, a profecia, a palavra profética, hoje ela está um pouco desvirtuada o conceito da palavra profética. Né? A gente tem que entender que a palavra profética e profecia é mensagem de Deus para o seu povo. A gente tem que lembrar que em Israel haviam 3 ministérios muito claros: profeta, sacerdote e rei. Né? Profeta, sacerdote e rei. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor, recebe a mensagem de Deus e traz para o povo. Sacerdote é o que intercede, que leva a mensagem do povo para Deus, intercede o sacrifício, né? E o rei é o administrador ali civil da nação que Deus coloca. Então, na palavra profética, é uma mensagem de Deus para o seu povo. E a gente pensa que palavra profética é algo para o futuro. Não sei em que momento da caminhada humana que a gente passou a achar que a profecia é só para o futuro. Não. Quando a gente olha, e André falou muito bem disso, quando a gente olha para os profetas, a mensagem é para aquele povo daquele contexto. Em alguns momentos, de fato, tem algo que é lá para o futuro, o dia do Senhor, os exércitos que virão no futuro. Mas a praga de gafanhoto, ela aconteceu com aquele povo ali. Eles experimentaram, sofreram tudo aquilo. Então a gente tem que olhar para o livro, para o profeta, com essa visão. É uma mensagem para aquela geração. E por quê? E aí Deus trata cada geração com uma determinada situação. Né? Com uma determinada situação. Adilson, o nosso irmão aqui levantou a mão aqui. Pede para ele falar o nome dele aqui. Que ele, aproveita e já fala o nome. O Samuel. Isso. Ligando o microfone, fazendo favor, tem que ligar o para o microfone. povo de casa ouvir. Tá ligado? Tá ligado? Só aqui que nós estamos ouvindo o senhor, seu Samuel. Eu vou traduzir aqui para quem está em casa, então, o que o Samuel, diga-se de passagem, Samuel é outro nome de peso, né, na Bíblia, né? O seu Samuel trouxe aqui, geralmente o profeta, ele vem trazer uma correção, né? O povo pecou, o povo se afastou de Deus, o povo não cumpriu a sua parte no pacto, e aí vem então a palavra de Deus. Num determinado momento é uma palavra de exortação, assim diz o Senhor: voltem-se para mim, retomem o caminho onde vocês erraram. Quando essa exortação já passou do ponto e o povo não atendeu, aí vem uma palavra de correção. E às vezes até assim, de punição mesmo. O exército que vai conquistar, o exército que vai nos dominar, o exílio que vai acontecer. Né? Então, são essas visões, essa mensagem que Deus dá para o seu profeta, que ele leva para o povo e que o povo vai experimentar, que a nação vai experimentar. Isso. E o Samuel acrescentou aqui, esse deve ser o papel da igreja hoje. Uma palavra de anunciar o evangelho, de corrigir, e também de dizer, ó, se a gente não se corrigir, as coisas vão acontecer, Deus vai ficar bravo com a gente. E é uma das coisas que a gente tinha pensado também. Quando é o dia do Senhor? Quando é o dia do Senhor? Vai ser lá não sei aonde, que jeito. Não, o dia do Senhor, que o Senhor quer exortar, pode ser qualquer dia, pode ser o nosso dia de hoje. O Senhor quer trazer à nossa memória uma renovação com Ele. O Senhor não quer que a nossa vida vire um marasmo, um faz de conta. A gente estava pensando, inclusive assim, adianta
a gente ser da Igreja Presbiteriana Independente do Parque Itajaí, a mais alegre, a mais animada, adianta? Adianta ser presbítero? Adianta ser líder? Adianta se a gente não estiver em retidão no altar de Deus? Adianta? Quando é o dia do Senhor? Pode ser para mim. Luci, eu estou dizendo com você que você não está agindo com retidão na minha presença. Então, eu vou colocar sobre você isso, isso, isso. No entanto, se eu me arrepender, Andreinha, o que acontece? Eu vou só dar um passo atrás aqui a respeito do que o Samuel falou. Eu não me lembro com certeza, aí o pastor me ajuda também. Nesse livro de Joel, o contrário de outros livros, ele não diz exatamente quais são os pecados que estão sendo cometidos, né? Em outros livros, eles falam assim, olha, o povo está cometendo idolatria, o povo está se prostituindo, não sei o quê. Aqui, Joel leva a gente a analisar o nosso coração diante de Deus. Ele não diz exatamente o que é que está acontecendo, mas fala para a gente, para eles e para a gente, né, para analisar o coração. Nesse tópico 1, que é muito interessante, e aí eu já trago para junto da gente, que fala assim, ó, a voz de Deus anuncia o julgamento, né? Esses gafanhotos estavam anunciando um julgamento para o povo de Deus. Eles passariam por aquilo, e realmente passaram, né? Deus avisou que isso ia acontecer. E Deus avisa a gente hoje. A gente tem sinais na nossa vida que diz que as coisas estão erradas. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Eu lembro que eu me orgulhava muito de dar respostas rápidas e atravessadas. Gente, eu sou boa nisso, viu? Minha cabeça pensa muito rápido. O Cléder está ali? Ai, droga, tá. A minha cabeça pensa muito rápido, então eu respondo rápido, sabe? E isso sempre foi um motivo de muito orgulho, de ganhar discussão, de falar mais alto, de dar a última palavra, de ser a encrenca da família. Isso sempre foi muito foi um orgulho para mim. Eu consigo, eu sei. Depois que Deus entra na nossa vida, isso não é motivo de orgulho. Isso é motivo de vergonha. A gente não tem que ser o mais encrenqueiro. Não tem que ser conhecido na família pelo que dá a última resposta. A gente precisa pensar a respeito do que a gente faz, do que a nossa conduta diz para as outras pessoas. E quando a gente faz isso, a gente tem que se arrepender e se envergonhar. Não é se orgulhar, né? E tanto no contexto da família, quanto no contexto da igreja. A gente tem que sentir vergonha quando a gente dá a nossa palavra e não cumpre. A gente tem que sentir vergonha quando a gente diz que é cristão e não se envolve com as coisas de Deus, né? Isso é uma análise que tem que ser feita na minha vida, na sua vida, e cada um com a sua. Cada um com a sua. Eu não vou analisar a vida do Marcelo. Quem sabe da vida do Marcelo é ele. Eu não vou analisar a vida nem do Cléder, porque quem sabe da vida do Cléder é ele que sabe dos compromissos dele que ele faz com Deus. E eu sei dos meus compromissos que eu faço com Deus. Agora, uma coisa que a gente sabe que é verdade, que está aqui na Bíblia, se dizemos que somos cristãos, é que isso é causa de vergonha. E a gente vai falar isso depois. Luci, com perdãozinho, eu quero ler quatro passagens aqui da Bíblia, rapidíssimo, depois eu passo para você, para a gente fazer um paralelo com a nossa vida. O primeiro é 2 Coríntios 5:10. Vocês vão ter que confiar em mim, tá bom? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Para quem que eles estão falando isso, gente? Para quem?
É para outra pessoa ou é para o pessoal que é cristão? Cristão, não é verdade? Ora agora, 1 Pedro 4:17. Diz assim, ó. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Olha só, vai vendo se sua vida está de acordo com isso aí. Ó, os últimos doisinhos aqui. Mateus 24:21. Espera aí, rapidinho, que no celular a vida é mais fácil. Aqui. Mateus 24:21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E o último aqui, ó, é Lucas 21:25. Lucas 21:25. Diz assim: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. No 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira e ansiedades da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Esteja sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho de Deus. Veja só, gente, isso tudo vai acontecer. Isso tudo vai acontecer. Nós não vamos ser condenados, nós cristãos, mas nós vamos passar pelo julgamento. Você vai dar conta das coisas que você fez e das coisas que você não fez. Assim como o profeta Joel anunciou lá naquela época a respeito dos gafanhotos e orienta a gente, líder, a estar proclamando isso, é isso que a gente está fazendo aqui. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus. E a gente vai dar conta do que a gente fez e do que a gente não fez. Dá para engambelar Deus? Não dá para passar um melzinho? É tempo da gente olhar para dentro, para as nossas atitudes, para as nossas prioridades, né? Assim como foi os gafanhotos e a invasão, foi um anúncio naquele tempo, a gente vê o anúncio nesse tempo também. Né? Anúncio tanto no tempo, como foi dos gafanhotos, gente, guerra, fome, tudo quanto é desgraça em todos os lugares que a gente vê. Isso não é um anúncio? Isso não é um anúncio? Isso não é um fator para a gente estar com os olhos abertos e ver que as coisas estão acontecendo? E se está sendo anunciado, por que a gente não abre os olhos? Por que a gente está correndo atrás do vento, está fazendo coisas que não valem a pena, não é verdade? A gente fica pensando assim, por que nós estamos em tão poucos? Por que os nossos irmãos em casa estão em casa e às vezes não estão vendo nem a live? Por que no nosso trabalho as pessoas não estão se convertendo? Por quê? Por que diante de uma pandemia que foi avassaladora, dolorida, as pessoas ficaram revoltadas com Deus? Porque falta análise disso tudo, né? Por que agora, depois de várias outras coisas, veio essa
peste do macaco lá, dessa... E as pessoas não podem se abraçar, e as pessoas não podem, porque são contagiosas. Vamos afastar uns dos outros. É isso? É isso que Deus quer? É esse testemunho que Deus está querendo? E a mensagem de Joel, dizendo assim, filhos, pais, contem a seus filhos. Filhos, contem a seus filhos. Filhos, contem a seus filhos. Aí já está no bisneto. Alertem, tragam seus filhos para a presença de Deus. Convoquem a todos para uma renovação no altar. Convoquem. Mas quem deve convocar? Eu e você. Mas aqui, eles disseram assim, para os... Falaram assim, deixa eu pegar aqui. Depois veio aqui... primeiro falando de bêbados, ébrios, aqueles que não têm muito senso, muito juízo, que não estão na sua essência. Voltem para Deus. Voltem para Deus. Não é só na essência do vinho, da bebida. É muita gente que não está com o juízo no lugar. Muitos de nós que estamos ouvindo a voz de Deus e não estamos falando nada. No sentido de estar perdendo tempo, de estar com a cabeça em outro lugar, Sim. de estar assim, alheio às coisas que estão acontecendo. Sim. De verdade, né? Aí a gente fica pensando assim, eu estou nessa? O que é que Deus quer falar comigo e que eu não quero ouvir? E quando o pastor falou lá sobre o Paulo e... Eu esqueci o outro, Paulo e o... Silas. E o Silas. Lá na prisão, eles ficaram reclamando. Eles ficaram, a culpa é da Andréia, por isso que eu estou aqui, André. Não, eles não ficaram botando culpa em ninguém, não. Eles ficaram adorando a Deus, porque é o tempo de adorar a Deus. Todo tempo é tempo de adorar a Deus, e só Ele pode fazer. Aí depois, no 1:11, fala assim, vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes, elite do povo de Deus. Aí vai falando um monte de coisas e vai dizer assim, vocês... convoquem para jejum e oração. Fulano, essa categoria, essa, e todo o povo. Só isso vai agradar o coração de Deus e fazer que eu não tenha o desejo de viver na minha vidinha medíocre, na minha vidinha, que falta para eu voltar para Deus. O que falta? Eu quero passar por mais aflição? Ou eu quero voltar para Deus e ser perdoada? Que foi André está assim. Eu fico... Né? O espetacular disso tudo é que vem uma notícia difícil, essa, né? Essa primeira, né? Mas graças ao nosso bom e lindo Deus, que a notícia falta? não acabou aí, né? Aí ele diz assim, que a gente precisa rasgar o coração, né? Rasgar Como o coração. assim, André? Não entendi essa parte. É muito interessante que isso de rasgar roupa, antigamente, era uma coisa meio que... A gente lembra de Davi, várias pessoas, né, André? meio que habitual, assim, né? E a impressão que eu tenho é que virou meio tipo assim, estou fazendo uma coisa errada, vou aqui rasgar a roupa e tá tudo certo. Vou mostrar para Deus que tá... e tá tudo bem. Aí vai todo mundo ver que tá de boa e pronto, né? Mas aí, Deus é tão espetacular que Ele fala isso, não adianta você rasgar a roupa, não adianta você vir na igreja, não adianta você trabalhar na igreja, não adianta, você precisa rasgar o coração.
né? Rasgar o coração. Alguém pode dizer o que é rasgar o coração aí, né, Andréia? Pode, se alguém quiser. Alguém. Quem dá mais? Quem dá mais? Aê! Mais um Durães aí falando. Rasgar o coração é se humilhar, reconhecer seu pecado, a sua culpa. Como já foi dito aí, não transferir culpa para ninguém. É você mesmo sentir, eu sou o culpado de tudo isso. Eu sou o culpado. Quero me consertar com Deus, quero estar no altar de Deus. Preciso que o Espírito Santo de Deus me ajude, me fortalece, acrescenta a minha fé, acrescenta meu conhecimento, acrescenta o meu desejo de consertar o meu altar na presença do Senhor. Esse é rasgar o coração, colocar diante de Deus a sua situação péssima, medíocre, para que Deus restaure. Perfeito, seu Eli. E aí, ó, como uma esperança para o nosso coração, um versículo termina assim, ó, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Olha só, gente, a gente é miserável e eu me incluo nisso. Todas as pessoas, o meu pecado só é diferente do pecado do outro. Nenhum de nós está em condição de ficar apontando o dedo para o outro, né? Se a gente verdadeiramente olhar para o nosso coração, a gente vai encontrar lá um monte de coisa das quais a gente precisa se arrepender, né? Um monte de coisa. Mas Deus quanto mais a gente descobre que a gente precisa se arrepender e se arrepende, mais a gente descobre que precisa se arrepender e se arrepende. E isso é uma delícia quando a gente começa a fazer, né? Porque aí a gente se aproxima de Deus, consegue ser bênção na vida da gente mesmo, de outras pessoas. De quem estiver ao nosso redor. E o bom disso tudo é que aí a gente se torna misericordioso e não juiz. Isso, exatamente. Quem é juiz não sabe da sua própria condição, eu acho, né? Porque é muito fácil quando a gente aponta o dedo para outra pessoa. Mas antes disso a gente precisa ver qual é a nossa atual condição, né? E é muito interessante nessa lição os gafanhotos, Deus envia o gafanhoto porque é uma disciplina de pai, uma disciplina de amor, sabe? Todo pai que ama o filho castiga ele. Disciplina, né? Disciplina ele. Disciplina é uma palavra mais adequada, né? Disciplina ele. E disciplina não é porque odeia, disciplina porque ama, porque quer que ele ande depois retamente, seja honrado, com submissão, né? Isso. Submissão não significa que é o tontinho. Submissão significa que é sábio. Isso. Então, a disciplina de Deus para o povo de Deus tem que ser vista dessa maneira, como uma oportunidade de voltar para Deus arrependido, rasgar o coração, rever os seus caminhos e andar por caminhos de Deus, andar por caminhos bons, porque, novamente, um dia nós estaremos face a face com Deus e vamos dar conta de tudo que fizemos. Quando que vai ser, Andréia, o seu dia? Não sei. Andréia, e o meu, você sabe? Também não sei. Não sei. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser, né? Tantas coisas. Vou dar de cara com Deus, aí a gente tem que estar com as coisas em dia. Com as contas em ordem diante de Deus, né? Com as coisas em dia. Então, gente, já está acabando a aula. Conversar com Deus, pedir perdão, rever os seus caminhos, admitir a sua responsabilidade nas coisas, parar de terceirizar a culpa, sabe? A gente precisa procrastinar, né? Deixar para frente, pôr para frente, resolver mais tarde, né? Isso, a gente precisa analisar a nossa vida todo dia. Todo dia a gente faz uma coisa diferente, sabe? Todo dia, ainda no meio disso, tem o inimigo que conhece o que nos atrai, conhece
as coisas que Ele tem que pôr assim na nossa frente e que vai fazer a gente querer mudar de foco, assim, sabe? A nossa intimidade com Deus, a nossa oração, a nossa leitura precisa estar muito em dia com Deus mesmo, né? E se isso acontecer, no final disso, a gente nunca tem a perder. Nunca, nunca, em tempo nenhum, todas as coisas que a gente faz com Deus, nunca é perdida, nem um minuto sequer, muito pelo contrário. Multiplicada a bênção, né? Cada um de nós pode contar oportunidades que se afastou de Deus e que se arrependeu profundamente. Isso só traz... Estava demorando, né, para eu dar uma chorada, fazia tempo, né, que eu não faz isso. Isso só traz dor para o coração. Né? Isso só traz dor. Se afastar de Deus só traz dor. A gente tem essa proposta de se afastar de Deus todos os dias, mas todos os dias a gente precisa estar preparado para dizer não. Porque se a gente aceita essa proposta, isso vai trazer dores terríveis de todos os tempos. A gente estava conversando, cada vez que a gente aceita uma proposta de dar um passinho para distante de Deus, assim, a gente tem tantas outras consequências, né, que isso traz, tantas outras, é um conjunto, não é uma coisinha só, e é um às conjunto vezes de a coisas. consequência não é para o aqui e agora. Às vezes é aqui e agora, depois, mais tarde. Você sabe que às vezes a gente fica pensando, né? Eu pensava assim, eu primeiro testemunho da minha vida para o meu marido e meus filhos. Segundo testemunho da minha vida para eles, e depois vai sair para fora. E agora eu fico pensando assim, para os meus filhos, para o meu marido, meus filhos, minhas noras e os meus netos. Eles vão dizer o quê a respeito de mim, que eles vivem comigo todos os dias? O que eles vão dizer a meu respeito? O que a sociedade que eles conversam vão dizer a meu respeito? Outro dia o Vinícius ligou para a gente, aí, não sei qual era o assunto, aí disseram assim, você conhece... não, você me conhece, falando para umas ovelhas deles, fazendo discipulado. Mas você não conhece a minha mãe, né? Então, os jeitos são diferentes, mas a responsabilidade com Deus tem que ser única na pauta do Senhor. Aí, em João 3,18, fala, não há condenação alguma para aqueles que creem nele, mas quem não crer nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E crer não é isso, essa superficialidade que a gente, às vezes, Crer não é isso. Crer é nos aprofundar em servir a Deus com todo o nosso coração. Eu tinha... convertei-vos a mim de todo o vosso coração, todo. O meu servir é para Deus, o meu falar é para Deus, o meu pensar é para Deus, o meu andar é para Deus, a minha comunicação é para Deus, o meu corpo é para Deus. É para Deus que eu vivo. É para Deus que a gente vive. Rasgar o coração. E não deixar as raposinhas roubar a nossa bênção e a nossa paz. Elas querem entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa mente e roubar-nos de Deus. Onde é que a gente tem colocado os nossos dias? Aonde? Bateu o segundo sinalzinho que o pessoal diz,
Mas nós precisamos levar para a nossa casa que a minha responsabilidade, a Andréia falou agora, é minha, não é do outro. A minha prestação de contas é entre eu e Deus, não é do outro. Ah, mas eu já consegui passar um melzinho na Andréia, e ela até assim, cordialmente, disse que está tudo bem. Eu passei a minha vida no altar de Deus e Ele disse que está tudo bem? Então, é essa a nossa busca de hoje, Joel dizendo, não é, Andréia? Isso mesmo. Para terminar, minha última fala aqui é que o que eu aprendo com esse livro é que Deus não está interessado com culto de boca para fora. Não está interessado. Desperte-se, né? Se a gente faz isso, a gente está fazendo para outra pessoa, para não tem poder para nada. Outras coisas que não é Deus. Deus quer um coração quebrantado, um coração que se arrepende, que busca nele, que pede, graças a Deus que junto com todas essas coisas, Deus dá o livramento e o escapamento, Ele dá a receita, né? Pede ajuda se a gente não está conseguindo, não é fácil. Quem é bravo não é fácil deixar de ser bravo, não é fácil. Eu sou boazinha, quem é tímido, Andréia. Quem é tímido não é fácil deixar de ser tímido. Quem é acomodado não é fácil deixar de ser, não é fácil. Mas Deus ajuda. Deus ajuda, Deus envia ajuda para a gente quando a gente tem disposição de fazer. Mas o que a gente precisa é não abrir mão das coisas de Deus, não das coisas do pastor Itamar, das coisas da Andréia, das coisas dessa igreja, das coisas que às vezes inclui, claro, né? Mas não posso deixar de abrir mão das coisas de Deus. Não posso deixar. É triste ver, às vezes, como as coisas de Deus estão deixadas de lado. Estão deixadas de lado para não depois ter, do churrasco. Não é nem para depois, Lucil. Se fosse para depois, ainda seria menos Mas mal, é um depois, né? Um depois, muito depois, que acaba nunca sendo. Não é o depois já. A gente precisa prestar atenção, né? Que Deus nos ajude. Amém, amém. Nós vamos orar mais uma vez. E nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, que convence a gente do pecado, do juízo e da justiça. Que Ele nos ajude a ter uma visão nova, uma disposição nova. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Senhor de todas as coisas, de todas as coisas. O Senhor é capaz de ver, ó Deus, dentro de nós. O oculto e o escondido está revelado ao Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ajude a sermos fortes e corajosos diante do Senhor e pedirmos ao Senhor: perdoa, ó Deus, o nosso pecado. Perdoa, ó Deus, essa coisa que temos feito e que não agrada o teu coração. Perdoa e nos ajude a ser diferente. Senhor, eu quero muito, muito, Senhor. Eu quero muito andar na tua presença. Eu quero muito ser fiel ao Senhor diante dos homens e diante do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que vive eternamente. Deus, eu não quero falar, eu quero agir na tua presença. Eu quero sonhar os teus sonhos. E eu sei que não sou só eu, ó Deus. A tua igreja que está em casa, a tua igreja que está aqui no templo. Nós queremos, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, ó Deus, obedecer o teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos,
porque sozinhos o Senhor sabe que a nossa natureza é agir por nós, mas nós sabemos e tu sabes que só o Senhor tem poder para nos dominar. Ajuda-nos, ó Deus, a não vangloriar da nossa fraqueza, mas exaltar o teu nome, porque tu és santo, 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 santo. E como tu és santo, o Senhor quer um povo santo que te serve. Ajuda-me, ó Deus, ajuda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.